100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h02. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Salário mínimo já é de R$ 1.039 em 2020. ONU teme retomada de testes de armas pela Coreia do Norte. Réveillon do Rio bate recorde de turistas. Mais de 392 mil bebês nasceram durante o primeiro dia do ano em todo o globo. Papa admite ter perdido a paciência com fiel e pede desculpas pelo mau exemplo. Toffoli suspende redução de até 85,4% no valor do DPVAT para 2020. Mega da Virada tem 4 acertadores do prêmio principal. Dólar começa o ano vendido a R$ 4,00. Açúcar cristal saca 50 quilos e inicia o ano também negociada a R$ 73,27. E a arroba do boi gordo negociada a R$ 182,00 à vista no estado do Rio de Janeiro. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura no momento é 26 graus e a máxima, segura aí, pode chegar a 36 hoje. E uma prévia rápida do trânsito nas principais vias da cidade. Normalidade em quase todas elas. Beira Valão, Ponte da Lapa, Alberto Torres, Perinca, Formosa, Voluntários da Pátria e também na descida da Ponte Leonel Brizola. Na 28 de março, saída da Campos Farol e Bairro da Penha, fluxo bem tranquilo também em ambos os sentidos. Quem segue para Guarulhos pela Ponte General Dutra vai encontrar trânsito normal até o aeroporto. No sentido contrário, fluxo normal até a Ponte Alair Ferreira, pequena retenção ao cruzar a 15 de novembro e na extensão da Espírito Santo. Na rotatória do Shopping Estrada, tráfego bem calmo para quem segue para Guarulhos, né? Vai ter pouca retenção ali, próximo ao cruzamento com Alberto Torres e Conselheiro José Tomás Coelho. Quem segue para Macaé vai encontrar o trânsito limitado e ultrapassagens até a duplicação da pista. No sentido Rio de Janeiro, o fluxo é intenso próximo a Niterói no acesso à ponte. Já no sentido Espírito Santo, segue aí com fluxo normal nessa manhã. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que aumenta o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039 a partir desta quarta-feira, dia 1º de janeiro. O novo valor corresponde ao reajuste da inflação do ano, que encerrou 2019 em 4,1% segundo o INPC, calculado pelo IBGE. É a primeira vez na história que o salário mínimo ultrapassa a faixa de R$ 1.000 desde o início do Plano Real em 1994. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda na terça-feira, dia 31. Em relação à Lei Orçamentária Anual de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional há 2 semanas, o valor ficou R$ 8,00 mais alto. Isso porque a previsão anterior do governo federal para a inflação de 2019 era de 3,3%, mas o percentual acabou ficando em 4,1%, de acordo com a última estimativa medida pelo IBGE. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está profundamente preocupado com o anúncio do líder norte-coreano Kim Jong-un sobre uma possível retomada de testes nucleares e balísticos, disse ontem um porta-voz da ONU. O secretário-geral torce muito para que os testes não sejam retomados, disse o comunicado. A abordagem diplomática é o único caminho para uma paz sustentável, disse Guterres na terça-feira, dia 31. Kim Jong-un afirmou que não há mais base para mantermos unilateralmente o acordo de interromper os testes nucleares e o teste intercontinental de mísseis balísticos na Coreia do Norte. O líder também declarou que o mundo vai testemunhar uma nova arma estratégica em um futuro próximo. O pronunciamento do líder vem após o impasse de meses envolvendo medidas de desarmamento e remoção de sanções impostas à Coreia do Norte. Mix Notícias. O Réveillon Carioca bateu o recorde de 1.700.000 turistas nacionais e estrangeiros. Na avaliação do presidente da Rio Tour, foi um número fantástico
Para o Rio de Janeiro, isso é uma grande vitória. É motivo de muita comemoração, alegria e desafios para frente. Fazer com que a cidade respire mais esse principal negócio que é o turismo, disse ontem em entrevista à Agência Brasil. Desse total de turistas, 80% eram brasileiros de outros estados e 20% estrangeiros. No próximo dia 12, o Rio ainda será palco de uma ação estratégica inédita, planejada para manter os turistas na cidade. Trata-se de um show de abertura oficial do Carnaval do Rio, aproveitando o palco principal da festa do Réveillon em Copacabana. Estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgada ontem em Nova York, Estados Unidos, indica que 392.078 crianças nasceram em todo o mundo neste dia dedicado à confraternização universal. Para 2020, o Unicef recomenda a adoção de medidas importantes pelos governos para que os recém-nascidos possam sobreviver, sobretudo em nações mais pobres. A campanha Toda Criança Viva do Unicef pede que sejam feitos investimentos imediatos no treinamento de profissionais de saúde e que estes sejam equipados com os medicamentos certos, para garantir que todas as mães e recém-nascidos sejam atendidos por mãos seguras para prevenir e tratar complicações durante a gravidez, parto e nascimento. Mix Notícias. O Papa Francisco admitiu nesta quarta-feira, dia 1º, ter perdido a paciência com uma fiel na Praça de São Pedro, no Vaticano, no último dia do ano. Na noite de terça-feira, dia 31, ao passar para cumprimentar fiéis do outro lado de uma grade diante do presépio da Praça de São Pedro, Francisco teve sua mão agarrada e puxada por uma mulher. O chefe da Igreja Católica, de 83 anos, reagiu bruscamente, exclamou algo e depois bateu 2 vezes na mão da mulher, visivelmente incomodado. As imagens viralizaram nas redes sociais. Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado ontem, disse Francisco na primeira missa de 2020. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu na terça-feira, dia 31, a redução dos valores a serem pagos na contratação do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, que passaria a vigorar a partir de 1º de janeiro. No caso dos carros, o novo valor a ser pago seria de R$ 5,23, enquanto os proprietários de motos passariam a pagar R$ 12,30. A redução drástica dos valores também se observava nas demais categorias. O preço para ônibus com frete seria de R$ 10,57, para ônibus sem frete, R$ 8,11, para caminhões, R$ 5,78. A seguradora líder, única administradora do DPVAT, reclamou no Supremo que a medida seria uma maneira de burlar decisão do próprio tribunal, que neste mês suspendeu a medida provisória que havia extinguido o seguro. Isso porque os valores estabelecidos seriam irrisórios e insuficientes para manter os serviços prestados. Toffoli concordou com os argumentos, destacando que, a seu ver, a única motivação para o CNSP e a SUSEP promoverem a redução nos valores foi a decisão do Supremo, pois caso contrário não haveria razão para o ato, uma vez que não fosse a atuação do tribunal, o DPVAT não mais existiria a partir de 1º de janeiro. Mix Notícias. A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira, dia 31, os 6 números da Mega da Virada 2019. As dezenas sorteadas foram 03, 35, 38, 40, 57 e 58. 4 apostas ganharam o prêmio principal, 2 em São Paulo, uma em Jucimeira, no Mato Grosso, e uma em Criciúma, Santa Catarina. Cada uma vai receber 76 milhões e 53 mil reais. E a quina foi feita por 1.031 apostadores, que receberão aproximadamente 57 mil reais. E a quadra por 77.055 pessoas, que receberão basicamente R$1.000. Começou a valer, a partir de ontem, o novo limite de compras para os free shops. Agora, quem voltar de viagens ao exterior poderá comprar $1.000 em produtos ou equivalente em outra moeda nos aeroportos. O limite anterior era de $500. Uma portaria publicada pelo Ministério da Economia em outubro determinou que a medida passaria a valer a partir de 2020.
Quem ultrapassar o limite está sujeito ao pagamento da tributação especial prevista em lei. A portaria manteve o limite atual dos $500 da cota para compras feitas fora do país e trazidas para o Brasil na bagagem. De acordo com o Ministério da Economia, o impacto fiscal estimado na medida de 2020 será de 62,64 milhões de reais. Já em 2021, o impacto fiscal previsto é de 72,1 milhões de reais. Mix Notícias. As micro e pequenas empresas que não regularizaram as pendências com o Simples Nacional, regime tributário especial para pequenos negócios, foram excluídas do programa no primeiro dia do ano. Elas terão até 31 de janeiro para resolverem a situação e pedirem o retorno ao regime. Segundo a Receita Federal, enquanto não vencer o prazo para pedir a opção pelo Simples Nacional, o contribuinte poderá regularizar as pendências que impedem o ingresso no regime. O devedor pode pagar à vista e abater a parte da dívida com créditos tributários ou parcelar os débitos em até 5 anos com o pagamento de juros e multa. Caso tenha o pedido de reinclusão no Simples aprovado, a empresa será readmitida no regime com data retroativa a 1º de janeiro. O parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita, no serviço Parcelamento Simples Nacional. A partir de ontem, os empregadores deixarão de pagar a multa adicional de 10% do FGTS em demissões sem justa causa. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS, sancionada no último dia 12 pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa extra aumentava de 40% para 50% sobre o valor depositado no FGTS do trabalhador. A indenização paga pelas empresas nas dispensas sem justa causa. O complemento, no entanto, não ia para o empregado. Os 10% adicionais iam para a conta única do Tesouro Nacional, de onde era repassado ao FGTS, gerido por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. Em novembro, o governo incluiu o fim da multa na medida provisória 905, que criou o Programa Verde e Amarelo de Emprego para estimular a contratação de jovens. O Congresso, no entanto, inseriu a extinção da multa complementar na medida provisória 889, que institui as novas modalidades do saque do FGTS. Mix Notícias. A partir de ontem, todas as encomendas e remessas internacionais passaram a ter a identificação do CPF, CNPJ, o número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta da informação poderá acarretar na proibição da entrada da encomenda e sua devolução ao exterior ou destruição, nos casos em que a devolução não seja possível. Os dados devem ser incluídos na hora da compra online, encaminhados juntamente com a encomenda em seu transporte. Caso não sejam informados no momento da compra ou o remetente não tenha encaminhado os dados juntamente com a remessa, os Correios têm uma ferramenta para informação na página da internet por meio do rastreamento ou do portal Minhas Importações. Será necessário fazer o cadastro no portal com CPF, CNPJ ou número do passaporte, bem como definir login e senha. Após o cadastro, segundo a Receita, basta realizar a pesquisa em encomendas e fazer a vinculação das remessas no ambiente Minhas Importações. Somente após esse procedimento, as encomendas poderão ser apresentadas à fiscalização aduaneira. O Ministério do Desenvolvimento Regional terá 65,5 bilhões para financiamentos na área de habitação em 2020, oriundo de recursos do FGTS. Outros 4 bilhões do fundo serão disponibilizados para obras de saneamento. A regulamentação dos recursos do FGTS foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo e publicada na terça-feira, dia 31, no Diário Oficial da União. Para a área de habitação, do montante de 65,5 bilhões, mais de 95% serão destinados para financiamentos de moradias populares a famílias com renda mensal de até R$ 7.000, faixas 1, 5, 2 e 3 do Programa de Habitação Social do Governo Federal. Para os descontos, estão assegurados R$ 9 bilhões. Do total de 65,5 bilhões, 40,2 bilhões estão reservados para financiamentos a pessoas físicas ou jurídicas que beneficiem famílias com renda mensal bruta limitada a R$ 4.000. A estimativa do MDR é que sejam contratadas 526 mil unidades habitacionais em todo o país, com o potencial para geração de 1,3 milhão de empregos. Em 2019, foram destinados 73 bilhões do FGTS para a habitação popular. Mix Notícias.
Apesar dos esforços para tentar frear a multiplicação dos partidos políticos no Brasil, uma brecha na legislação dá sobrevida às siglas nanicas. Os partidos que não alcançaram o desempenho mínimo determinado pela cláusula de barreira nas eleições de 2018, instituída pela reforma eleitoral de 2017, perderam acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita em rádio e TV, mas continuam recebendo as verbas do fundo eleitoral. Este fundo foi criado no mesmo ano da reforma para financiar campanhas com dinheiro público e servir de alternativa ao fim do financiamento empresarial. O orçamento federal para 2020 prevê R$2 bilhões para o fundo eleitoral. O Não Perturbe dos bancos começa a funcionar na quinta-feira, dia 2. Hoje, o consumidor poderá cadastrar todos os telefones fixos e móveis relacionados ao seu CPF para bloquear chamadas indesejadas com ofertas de empréstimo consignado. O bloqueio passa a valer 30 dias após o cadastro. O link vai estar disponível no site das 23 instituições que aderiram à autorregulamentação bancária que cria regras para a oferta desse tipo de crédito. Juntos, os signatários respondem por 98% do volume de consignados do país. O Não Perturbe é uma das 7 medidas que serão implementadas para a oferta de crédito consignado. Vamos incluir no cadastro os telefones já inseridos no sistema de bloqueio do Procon de São Paulo, informa Amaury Oliva, diretor de autorregulamentação da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Mix Notícias. A economia brasileira deve finalmente entrar em uma rota de recuperação cíclica no biênio 2020-2021, tendo a política monetária expansionista como principal motor de crescimento, com ganho de tração da demanda doméstica, continuidade da agenda de reformas, ainda que de forma parcial, e um ambiente externo menos adverso. A mediana das estimativas de 35 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data aponta que o PIB brasileiro vai crescer 2,3% neste ano, a alta que deve acelerar para 2,8% no ano seguinte. Diferentemente do fim de 2018, quando o número considerável de instituições esperava expansão na casa de 3% para o PIB em 2019. O otimismo está mais contido desta vez. As previsões estão, em sua maioria, abaixo de 2,5%, depois do balde de água fria em relação ao desempenho econômico do ano passado, que deve ser o terceiro seguido com um avanço próximo de 1% do PIB. Economistas apontam o risco de que as reformas percam o senso de urgência como motivo para cautela. O Ministério da Educação investiu mais de 300 milhões ao longo de 2019 para garantir que estudantes do ensino básico de escolas públicas ou mantidas por entidades sem fins lucrativos desfrutassem de uma melhor estrutura escolar. Segundo a pasta, o montante foi repassado diretamente às escolas urbanas e rurais por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, que atende à demanda de instituições que enfrentam dificuldades com o abastecimento de água e de acessibilidade. Os recursos também podem ser empregados na melhoria da infraestrutura pedagógica, em reforço da autogestão e em iniciativas para melhorar os índices de desempenho escolar. Administrado pela Secretaria de Modalidades Especiais de Educação do Ministério da Educação, o programa oferece assistência financeira às escolas de educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. Mix Notícias. O Programa Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atingiu este mês o recorde de 304 autorizações para doações de órgãos. Isso significa que 304 famílias tiveram órgãos de seus familiares doados. Essas doações geraram mais de 800 transplantes de órgãos, informou o coordenador do PET, urologista Gabriel Teixeira. Teixeira explicou que, dependendo da idade do potencial doador e do caso clínico, cada pessoa pode doar determinados órgãos. Na maioria das vezes, cada doação gera mais de um transplante de órgãos, explicou. Apesar de ser uma quinta-feira, este é o primeiro dia útil de 2020. Isso significa que muitas pessoas voltarão à sua rotina normal de trabalho. Mas, como recuperar a energia para recomeçar tudo de novo? A alimentação é um dos pilares para dar ao corpo o combustível necessário para o dia a dia. Ela oferece o aporte nutricional necessário para potencializar nosso sistema antioxidante e a recuperação da microbiota intestinal, ajudando a amenizar os danos e o estresse oxidativo causados pela má alimentação e bebedeira, explica a nutricionista Camila Moreira. Mix Notícias.
A Austrália iniciou nesta quarta-feira uma operação de resgate em larga escala para ajudar milhares de pessoas que passaram o ano novo abrigadas nas praias. Os australianos rumaram para a beira-mar para fugir dos incêndios que assolam várias partes do país. Navios e aviões militares foram enviados para fornecer ajuda humanitária e avaliar os danos após um dos piores dias desde o início da temporada recorde de incêndios, que começou em setembro. A chegada do ano novo estimula muitos brasileiros a traçarem metas financeiras e, diante de uma perspectiva melhor para a economia em 2020, a esperança em conseguir realizá-las também ganha força. Dados apurados pela CNDL e pela SPC Brasil mostram que, apesar do ano ser novo, alguns dos objetivos financeiros para 2020 já são velhos conhecidos do consumidor. Pelo segundo ano seguido, guardar dinheiro figura como a principal meta financeira do brasileiro para este ano, 49%. Além disso, 30% planejam fazer uma viagem, 28% pretendem comprar ou reformar a casa e 27% querem tirar as finanças do vermelho. Mix Notícias. Gabigol está de volta ao Rio de Janeiro após curtir Réveillon na Bahia. E nos próximos dias, os dirigentes do Flamengo vão procurá-lo para se reunir e acertar a permanência em 2020. O otimismo é grande para que ele assine um novo contrato de 4 anos. O atacante, que não tem mais vínculo de empréstimo com o clube da Gávea desde o último dia 31 de dezembro, almoçou ontem em um restaurante na Barra da Tijuca com o amigo Gagal Tavares, que postou a foto no Instagram com a seguinte legenda: Start em 2020, almoço top com meu irmão Rei da América. A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa na próxima terça-feira. Após a desistência do Flamengo na última segunda-feira, serão 127 times de todo o Brasil jogando em 32 sedes distribuídas pelo estado. Neste ano, atletas nascidos entre 2000 e 2004 poderão mostrar seu potencial. O São Paulo é o atual campeão, enquanto o Corinthians segue como o time com mais títulos. Na última edição, o tricolor paulista bateu o Vasco nos pênaltis para ficar com sua 4ª taça. Daquela equipe, o atacante Antony já se destaca no profissional. Você ouviu Mix Notícias. Mix.